alcoólatra que não consegue parar de beber, eu acho que o Marcelo ele não consegue parar de mentir. Você está no Trip FM. Esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com a Mariana Caltabiano, uma moça de multitarefas e multitalentos. Mas uma das coisas mais interessantes que ela fez nos últimos tempos foi escrever um livro, né, publicar um livro sobre o Marcelo Nascimento da Rocha. Bom, tudo começou o dia que eu estava vendo o tal famoso programa do Amaury, que ele contava que tinha sido enganado, né, pelo Marcelo Nascimento. Quando eu vi aquele cara ali, achei aquela história muito engraçada, pensei, bom, esse aí é o meu personagem, porque eu tinha vontade de fazer um filme que não fosse para criança, um filme para adulto. E nessa época eu soube que o Tunico Melo estava atrás de uma história para o primeiro longa dele. Então eu contei do Marcelo para ele, mostrei a entrevista, a gente conversou com o Fernando Meirelles, e ele falou assim, chamou a advogada, né, e ela falou, mas gente, é muito difícil comprar os direitos de um estelionatário, como é que vai fazer isso? Seria tudo muito mais simples se tivesse um livro. E aí eu falei, bom, mas eu vou lá e faço o livro, achando que ia ser moleza. Então passei um ano indo na cadeia, fazendo as entrevistas com o Marcelo, com os policiais, a Amaury Júnior, o Ed Sá, enfim, todo mundo que participou dessas aventuras dele. E nessa época eu não tinha pretensões e nem imaginava que o livro fosse entrar para a lista dos mais vendidos do Brasil, né? E eu fiz também, eu gravava essas entrevistas. E o material acabou ficando muito interessante. E depois eu resolvi fazer o documentário. Ele ficou super desconfiado. Eu cheguei lá, ele estava numa cela lotada de gente, sem luz, com goteira. Ele estava na pior ali. E ele ficou olhando, mas quem é você? Mas super assim desconfiado. Aí fomos conversando, ele foi... E até foi engraçado porque ele estendeu a mão através da grade. E eu me vi ali, aquilo parecia uma cena de filme, né? Que eu falei, será que eu dou a mão para cumprimentar o cara? Porque se eu não dou a mão, ele já vai achar que eu sou metida alguma coisa. Mas também se eu dou a mão, ele pega, me puxa, bota um caninho. Você não sabe, né? Eu nunca tinha entrado na cadeia. Mas foi tranquilo, fechamos lá. Deu a mão para ele? Dei a mão. Fechamos lá, fizemos um contrato para livro, filme e documentário. E aí eu falei, olha, então depois eu volto aqui com câmera para fazer as entrevistas com você. Isso era um final do ano. Acabou que eu voltei só no começo do ano seguinte. E aí ele ficou muito bravo comigo. E aí vem a história do golpe que ele aplicou em você, né? Conta aí. Exatamente. Ele chegou pra mim com a maior cara brava, assim, porque no final do nosso último encontro ele tinha sido simpático. Você sabe que é dizer que uma coisa vai acontecer na cadeia, essa coisa não acontece? Você falou que eu ia fazer um livro, um filme, eu já virei piada aqui dentro. Eu tô todo dia fazendo a barba, já cortei o cabelo, tá todo mundo rindo de mim, falando que essa história é mentira. Então eu não vou mais fazer com você, eu vou fazer com o Roberto Faria, que é um produtor, irmão do Reginaldo Faria. Inclusive eles já fizeram tal e tal filme, são muito melhores do que você. Eu fiquei assim em pânico, porque tinha acabado de sair uma matéria grande sobre ele na revista Época. E aí eu pensei, caramba, é possível que outra pessoa tenha tido a mesma ideia que eu, porque não, é uma boa história, né? Óbvio que tu confia o tempo inteiro que aquilo pudesse ser mentira, mas enfim, eu já tinha oferecido para ele sociedade no livro e ele não quis, isso lá atrás, acho que ele pensou bem, se arrependeu, só que em vez de chegar para mim e falar, olha Mariana, eu pensei bem, quero ser seu sócio no livro, eu falaria, tudo bem, beleza? Não, ele resolveu dar uma demonstração, né, de como ele engana as pessoas. Então quando eu fiz a minha primeira pergunta para ele, como é que você faz para enganar, para convencer as pessoas? Ele, da mesma forma que eu fiz hoje. Eu não te enganei? Ele contou que ele chegou lá nessa festa aí, no Recife, dos VIPs, como ele diz, e ninguém olhava na cara dele. Quando ele disse que ele era dono da Gol, todo mundo começou a tratar ele como se ele fosse o rei da cocada preta. Então ele sentiu na pele ali uma coisa a rejeição, né? Como o Ricardo Mack até fala no documentário, ele seria rejeitado na largada, de cara, né? Aliás, os depoimentos do Ricardo Mack no documentário são muito engraçados. Porque ele foi vítima do Marcelo também, né? Ele virou o melhor amigo do Marcelo lá. Ele fala, poxa, eu estava numa situação que eu era ator da Globo, de repente venceu o meu contrato, e eu fui para essa festa, eu estava num momento frágil. E o Marcelo percebeu isso, né? E foi em cima. Então, a verdade é que acontece mesmo isso, as pessoas são interesseiras, e o Marcelo ele acaba se dando bem em cima de quem quer se dar bem em cima dele.